realidade do país, o momento em que nós vivemos e, certamente, aquilo que era prioritário para o Brasil. O que nós queríamos discutir era quais eram as prioridades do Congresso Nacional a votar o orçamento. Estabelecemos limites no nosso relatório preliminar, mas os limites que nós colocamos na primeira versão do nosso relatório, nós concedemos, abrimos mão para que efetivamente fosse feita uma forma de se chegar a um consenso. E estabelecemos, inclusive, limites de cortes compatíveis com o momento que nós vivemos, não permitindo que se avançasse além de 15% nos cortes do PAC e que não se avançasse além de 30% nos cortes dos investimentos que não são do PAC. Nós tivemos alguns problemas, muitos relatórios setoriais foram atrasados. Nós tivemos muito atraso em alguns relatórios setoriais. E é preciso que se diga, relatórios que muitas vezes estavam sendo elaborados e apresentados por parlamentares, especialmente do DEM. Mas fomos tolerantes, buscamos o acordo, buscamos o consenso e fomos atrás desses relatórios, para que eles pudessem refletir o desejo do Congresso Nacional nessa questão. A partir daí, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, nós viemos discutindo, dialogando, trabalhando pelo consenso, mas dando absoluta transparência. Quero dizer, inclusive, aos líderes do Congresso Nacional, que nós procuramos todos os governadores dos estados que são sede da Copa do Mundo. Nós avançamos em diálogos com estes governadores e o que nós colocamos, a grande maioria do que está colocado, ou grande parte do que está colocada no nosso relatório, é oriunda das sugestões dos governadores. Senador Arthur Vigílio, especialmente para Vossa Excelência eu quero dizer, e esclarecer a todo o plenário, são mais de 2.000 emendas de relator por uma questão absolutamente técnica. O relator tem a obrigação de fazer as emendas em função do fim da DRU na educação, que colocou bilhões de reais de volta ao orçamento e que a partir daí nós tivemos que fazer quase 2.000 emendas para atender apenas este item, porque às vezes uma única universidade exigia várias emendas. E, portanto, isso já foi esclarecido. Eu tenho aqui os dados, posso dizer, em alguns estados, como Minas Gerais, nós fizemos quase 200 de emendas, somando, levando a uma soma de quase 400 bilhões de reais. E é preciso dizer que o relator fez emendas de relator para atender emendas individuais, para atender emendas de bancada, remanejamentos, recomposição de cortes. E tudo isso feito com conhecimento da Comissão de Orçamento, com absoluta transparência. O critério usado foi o critério estabelecido pelo relatório preliminar. O que tem que se contestar é se o relatório preliminar estava correto ou não. Se o relatório preliminar não estiver correto, então a premissa não está correta. E aí nós podemos até entender qual a saída. Mas eu quero, e já lhe darei uma parte, senador Arthur Vigílio,
quero dizer aqui com a mais absoluta franqueza, não serão, e quero dizer isso para todo o país ouvir, não serão as emendas de relator o pretexto para não se votar o orçamento. Não serão as emendas de relator que impedirão a votação do orçamento nesta noite. Se necessário for, farei uma única emenda, cancelando todas as emendas de relator e voltando aquilo que tiver nas emendas de relator para a margem fiscal. Se não vale para um assunto, não vale para outro. Nós queremos a mais absoluta transparência e vamos fazê-la aqui em plenário. A transparência é do Congresso Nacional e ninguém mais do que o relator tem interesse nisso. Aliás, não botei apenas o meu nome, a minha assinatura, o meu CPF e a minha digital. Coloquei a minha honra na elaboração dessas emendas. Já farei isso. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu trabalhei com o que me foi permitido e possibilitado trabalhar na Comissão de Orçamento. Certamente este não é o orçamento e nem o método perfeito para se fazer, porque este método está sendo aprimorado. Nós precisamos, inclusive, aprimorar, melhorar a resolução, mas nós precisamos entregar nesta noite ao país um relatório aprovado. Pois não, senador Arthur Vigílio. Deputado Magela, para ficarmos bem claros os dois, Vossa Excelência conversou comigo e com alguns colegas de parlamento aqui, dizendo que concordava com anular as emendas de relator e transferi-las, de investimentos, perdão, de relator relativas a investimentos, transferindo-as para as bancadas, para as emendas de bancada. Eu não sei se eu entendi mal ou se Vossa Excelência falou algo diverso disso aí agora. Segundo, eu gostaria de ler para Vossa Excelência o artigo 166 da Constituição Federal, que diz que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Aí vai, muito bem, parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Eu discutia com o meu prezado colega Nárcio Rodrigues, que dizia, teve uma resolução. Muito bem, eu não sei se a resolução pode suplantar a Carta Magna do país, mas não é nem sobre isso que quero debater com Vossa Excelência. E sim dizer que não senti clareza na proposta que Vossa Excelência nos faz. O seu desejo não é maior do que o meu, do meu partido, de ver votado o orçamento. Não é maior. Eu gosto, há muito tempo, aliás, desde o tempo que Vossa Excelência era um bravo oposicionista e que às vezes fazia um papel muito mais duro do que esse que eu estou fazendo aqui agora. Vossa Excelência tem boa memória, eu tenho também. A melhor coisa é termos memória de elefante ambos, para ninguém se esquecer do que se fez no passado, enfim. Eu quero votar o orçamento. Não estou inventando nenhum pretexto. Não trabalho com pretexto, trabalho com ideias e acredito que Vossa Excelência também. Portanto, peço a Vossa Excelência que trate seu companheiro, seu colega com a mesma defesa que sempre lhe dispensei. Ou seja, não há pretexto aqui. Há o fato de nós não concordarmos com 2.000 e tantas emendas de Vossa Excelência, entendendo que essas emendas não guardam coerência com aquilo que de bom se espera de uma boa elaboração de uma peça orçamentária. Vossa Excelência aqui disse, eu anulo as emendas e as transfiro para as emendas de bancada na proporção. Vossa Excelência agora falou, eu anulo tudo. Eu quero que Vossa Excelência então esclareça isso, para que nós deliberemos sobre se tocamos ou não tocamos para frente o processo de votação. Sendo Vossa Excelência claro, cristalino, como acho que eu tentei ser. Eu quero só alertar, só um pouquinho, deputado Magela e deputado, só quero fazer um alerta a Vossas Excelências